estamos começando mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo para a nossa região, que é a realidade das penitenciárias. O Vale do Paraíba tem várias unidades prisionais e muitos dos seus familiares dos presos, acabam vindo para a região e muitas vezes acabam não tendo trabalho, e há estatísticas que dizem que isso pode aumentar também a atividade criminal na nossa região. Estou recebendo o advogado criminalista Dr. Enilson de Castro, que tem uma experiência muito grande nesse tema, para abordar conosco o assunto e trazer soluções para o mesmo. Doutor, satisfação tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Agradeço a você, Rogério, pelo convite, sempre aí à disposição, cumprimentando aí, né, quem nos ouve. O tema, como você colocou, realmente é muito rico e traz, né, um efeito colateral. Eu sempre procuro abordar esse tema aí por um ângulo de políticas públicas e, como você disse, né, com o grande número de unidades prisionais que nós temos, e isso é uma política de governo, o governo do Estado, ao longo de muitos anos, optou em instalar aqui na nossa região várias unidades, com isso vieram, né, na forma de efeitos colaterais, os familiares, e aí é uma questão de política pública. Esse contingente de pessoas que no seu cotidiano têm problemas de ordem social e que acabam trazendo dados preocupantes na questão da segurança pública, da criminalidade, o que se percebe é que não há uma contrapartida do governo em termos de uma política também social para atendimento. Certo. Não é exagero a gente afirmar que realmente com a vinda de muitos familiares desses presos aumenta a atividade criminal, é? Olha, precisa afirmar isso com cautela, certo. Porque assim, não é um dado absoluto, mas é um dado relativo importante. Por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, ela poderia passar isso em termos de estatísticas, que com certeza elas têm, né? Quando você começa a fazer registros de boletim de ocorrências, de questões criminais, você sempre está atrelado a um contexto familiar. Por exemplo, quando você registra um boletim de ocorrências, há uma prisão em flagrante. Quando a polícia vai fazer a qualificação dessa pessoa, ela sabe a origem, da onde que há quanto tempo mora na cidade e vê o grau de parentesco. E serviço de inteligência da polícia, o Ministério Público monitora isso. Ele tem esses dados, né? Então, o que precisa é que um órgão do Estado converse com o outro. E isso é um anseio de muito tempo. Hoje não tem essa comunicação. Hoje não, por exemplo, há uma queixa de que a Polícia Civil não conversa com a Polícia Militar, né? A troca de dados, a troca de informações. Essas informações ela acontecem em cima de um caso concreto, mas como política pública de governo, eu tenho certeza que não. Por isso a relativização desse tema. E como é que você vê hoje o trabalho dos municípios pensando nessas políticas públicas envolvendo o tema? Existe alguma cidade que trabalha esse tipo de política? Não tem? Quais as suas sugestões? Olha, por exemplo, você não trabalhar na causa te obriga a trabalhar no efeito, na consequência. Em Taubaté, que é a cidade que eu moro e onde eu milito, nós temos lá um exemplo, né? Existe um convênio com a prefeitura para absorver mão de obra desse preso que já está em recuperação, ou seja, ele já está num regime semiaberto, ele já está dentro de um processo avançado. Por quê? Porque toda pessoa que comete um delito é julgado, é condenado e ele vai cumprir uma pena em penitenciária, ele, ao final disso, ele vai voltar para a sociedade. Então, cabe discutirmos, né, em termos de política pública, qual é o perfil dessa pessoa que a sociedade quer quando ele voltar para essa sociedade. Porque quando a gente fala voltar para a sociedade, nós temos que pensar, ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para uma família. Muitas das vezes não tem família. E aí eu acho que é onde realmente o Estado peca e muito por não ter essa política de reinserção.
E a política de reinserção, quando a gente pensar nela, pensar com seriedade, por exemplo, quando esse preso ele entra no sistema, porque a gente tem que pensar nele do início ao final, porque a nossa legislação ela pensa no quê? Quando ele só na reclusão. Só no final. Quando ele voltar para a sociedade, como que ele vai, né? E quando a gente pensa no preso, quando ele entra dentro do sistema carcerário, o sistema carcerário ele virou algo quase que inexplicável, né? Nós temos aí até as artes, o cinema, tentando mostrar isso, mas por uma outra realidade, que é uma realidade artística, né? Lá ele se defende e fala, não, isso daqui é arte, isso aqui mas não é realidade. Não é realidade, né? Eles falam isso. A gente viu Carandiru, a gente viu Cidade de Deus, a gente viu várias coisas acontecendo. Então, o tema ele é abrangente e o que eu penso e que eu entendo atuando nessa área, porque o advogado, mesmo que não pareça, mas é ele que recebe o familiar do preso no escritório, é ele que faz um trabalho, é praticamente um psicólogo, sacerdote, enfim, faz toda essa parte. Você tem que, às vezes, ser estrategista, falar para aquela família, olha, uma saída para essa situação possivelmente possa ser isso, e de repente você está apontando um caminho. Então a responsabilidade do advogado também é dentro disso, ele passa a ser como se fosse, né, um padre aconselhando, um psicólogo tratando da ferida naquela dor, um pastor. Então, a gente sabe que tem advogados e advogados, cada um com a sua formação, não só a formação acadêmica, mas a sua formação de vida. Então, isso também interfere muito nisso, porque a gente sabe que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. É um tema que, assim, eu carrego com uma vontade, um desejo, mas um desejo de cidadão acima de tudo. E temos Enilson, algum exemplo que a gente poderia citar de algo que foi implantado e está dando certo envolvendo essa questão? Alguma coisa boa? Eu vou tentar citar o contrário, Rogério. Um sistema que, ao que parece, está dando errado, que é o seguinte, na onde o Estado se faz ausente, é campo fértil para que coisas erradas aconteçam. Explico. A gente sabe, por exemplo, que existe uma facção criminosa denominada PCC, dizem, eu não sei, não posso afirmar porque eu não tenho como comprovar isso, o berço dela foi aqui em Taubaté, que foi na casa de custódia, e a história tratou de registrar isso através de fatos e através de uma série de coisas. Mas é verdade que essa organização criminosa, ela se expandiu não só em nível de Taubaté, São Paulo, mas de Brasil, quiçá da América do Sul. Por quê? Porque há uma guerra de facções que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente fala que o PCC, a liderança dele é o Marcola, e que no Rio de Janeiro tem lá o Comando Vermelho, e que seria do Fernandinho Beiramar. Essas facções, elas tentaram em algum momento, né, se ajustarem, e isso não tendo sido possível, estabeleceu-se uma guerra. E essa guerra, ela passou as fronteiras. Por quê? Porque dizem, eu não posso afirmar, mas eu leio, eu assisto televisão, eu me informo, que o Fernandinho Beiramar, ele ramificou as atividades dele até na Colômbia, né, onde tinham lá as Farc. Então ele trocava armamento por drogas. E aí esse comércio ficou uma coisa, né, muito grande e também com ramificação para o resto do mundo, que sai a Europa. Então, hoje, a gente tem uma realidade de que o ano passado aconteceram várias mortes nos presídios lá do norte, isso foi amplamente divulgado, e as pessoas que estão estudando esse tema como uma coisa de repercussão social, afirmam que é um reflexo dessa guerra de facção criminosa. Mas o dado importante que eu sei, porque eu tenho clientes que me contam isso, por exemplo, por uma questão de política pública da Secretaria de Administração Penitenciária. Ela tem uma função muito difícil, árdua, importante, por quê? Porque ela tem que organizar o sistema penitenciário do Estado como um todo. E aí a gente sabe que cada preso tem um perfil, tem um prazo de pena para cumprir, e muitas das vezes ocorrem as locomoções, né, as transferências. Então ele pega um preso daqui de Taubaté e manda lá para a região de Bernardes, de Prudente,
Por quê? Por causa do perfil do preso, por causa da pena que ele tem a cumprir. Então, o que acontece? A família daqui de Taubaté se vê diante de uma necessidade muito grande, uma dificuldade maior ainda de prestar assistência ao preso, que é um direito. Então, o que acontece? O partido, né, chamado PCC, que ele já virou partido, né, uma facção criminosa, ela organiza meios para essas famílias. Por exemplo, eles fornecem transporte, então tem um ônibus, ou vários ônibus, que saem da capital de São Paulo, destinam a todos esses presídios. E aí as famílias que não têm condição, elas se valem desse serviço que, entre aspas, essa facção criminosa permite aos familiares dos presos. Navega na ausência do Estado. Na ausência do Estado. Que deveria ser do Estado. O Estado deveria dar essa assistência, né? Como eu disse, quando o preso entra no sistema, já deveria ter uma preocupação estatal de como que ele vai cumprir essa pena dele, do começo ao final. Por quê? Porque eu tenho que olhar quando ele for sair do sistema, porque ele vai voltar para a sociedade. Então, se eu desrespeito esse preso, porque ele é um cidadão, ele errou, vai pagar pelo erro, pronto, depois a vida dele vai continuar. Então, como que eu posso exigir que ele saia desse sistema uma pessoa melhor do que ele entrou, se ao tempo todo eu o desrespeito? E o desrespeitando, por linha de consequência, desrespeito também a família. E não lhe dá perspectivas quando sair. Perspectiva. Então, isso é um círculo vicioso, quando, na minha visão, teria que ser um círculo virtuoso, né? Doutor, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, é um tema importante para a nossa região, uma realidade que vai se perpetuar durante muito tempo e, como o doutor Enilson bem colocou, a ausência de políticas públicas não devem existir, ao contrário, devem existir as políticas públicas para tentar melhorar e trazer uma luz sobre essa questão. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. A gente vai para o intervalo, voltamos na sequência com o programa Vale Soluções. Até já. De volta com o programa Vale Soluções, para o segundo bloco de hoje, recebendo agora a participação do advogado ilustre de São José dos Campos, Dr. Denerval Mello, que vai falar um pouco para a gente sobre a outra realidade hoje do sistema prisional, que é a dos presos políticos. Doutor, satisfação tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez, parabéns pelo programa. Os presos políticos no Brasil é o que nós temos aí, o que merecemos. Nós votamos, alguns certos errados, a gente não sabe quem é o certo e o que é errado, e está aí a política nacional no seu frangalho, né? Não tem nada que se aproveite, absolutamente nada. Alguns ministros do STF fazem parte disso, também estão acabando com a Constituição brasileira, aquilo que ainda resta e precisava melhorar e ter uma decisão unânime, porque simplesmente o voto deles é em cima da Constituição. E nem a Constituição eles consegue se entender. Eu gostaria de fazer essa pergunta, até aproveitando o tema que o senhor está abordando com tanta propriedade. As pessoas perguntam e se questionam, principalmente as pessoas fora do meio advocatício, dos juristas. Existe tanta dúvida assim na nossa Constituição para termos uma decisão, como foi do julgamento do habeas corpus em segunda instância? Você vê, eles falaram de tudo, menos a Constituição. Buscaram lei federal, francesa, japonesa, italiana, Estados Unidos, América, de tudo quanto é lugar, menos a Constituição brasileira, que tem uma decisão, realmente existe uma decisão de trânsito em julgado. Isso é público, isso está na Constituição, só que houve uma mudança disso. E se a maioria votou a mudança, adere-se à mudança. Então é para ser condenado, é para ser preso em segunda instância, está decidido. E aquela choramingada, aí vem o Gilmar, vota e vai embora. Quer dizer, larga a batata na frente de todo mundo. Quer dizer, então nós temos hoje os ministros que não se entregam, não se falam. Eu acho que tudo isso, você discutir uma Constituição brasileira, é lógico que nós como advogados, sentimos dificuldade de esclarecer a população o que vale. Cadê o direito adquirido? Cadê a lei? Provas
1000. Prova tinha de tudo quanto é jeito. O problema ali é a pessoa. Ele estava, dentro da visão minha, né, ele estava abusando e gozando de todos os privilégios e fazendo com que o país virasse uma Venezuela. Nós não queremos uma Venezuela, nós não queremos uma bandeira vermelha. A nossa bandeira é verde, verde, amarela, azul e branca. Isso vai ser, doa quem doer. Agora, os ministros tinham que julgar em cima da Constituição. E, lamentavelmente, você vê que, graças a 2 mulheres, e as mulheres estão, graças a Deus, tomando espaço e vindo realmente para colocar ordem na casa, porque os 9 homens que estão lá, brincadeira. Então, eu vejo que é difícil para nós, advogados, esclarecer, julga aqui, cancela ali. Aí ele tinha direito de entrar com outro embargo. Perfeito, mas era protelatório. Não se muda mais a decisão, ele é condenado. Isso já está livre, certo? Não exige que mude isso. A pergunta que eu vou lhe fazer, no primeiro bloco, o doutor Enilson falou sobre a realidade das famílias do Vale, que tem uma quantidade enorme de unidades prisionais e a ausência do Estado em políticas públicas. Nesse caso, a população, ela também se sente ausente de informação e de certeza no que diz respeito ao tempo que esses políticos condenados ficarão, de fato, presos. Olha, o tempo deles é cada doença que chega, porque tudo está numa idade avançada. Então, o Lula já está começando com depressão. Você viu o Maluf? Uma semana antes ele andava e até pulava a corda. Entrou de cadeira de rodas e saiu numa maca. Então a história do Brasil está se deteriorando, está fazendo uma faxina. Porque realmente hoje nós não temos juridicamente falar, ele vai ficar preso, ele está condenado a 12 anos e 1 mês. Não fica nunca isso. No máximo que o Lula vai ficar ali dentro dessa, entra com recurso para tudo quanto é lado, até o Gilmar novamente, o Marco Aurélio, é 1 mês, 2 meses. Não passa disso. Não é a pressão, é a liderança que nós temos que reconhecer que o Lula é um líder. Pena, e lamentavelmente, ele usou, como eu tenho um testemunho, uma fala do irmão dele, que se você ouvir, você não acredita o que ele fala do irmão, que ele foi para outro caminho. Mas o Lula tinha tudo para ser um grande Mandela no Brasil. Mas não hoje, que eu vi alguém um dia desse colocar na rede social que ele está equiparado a Jesus, Mandela e Gandhi. É brincadeira. É chamar nós de idiota. Você colocar uma pessoa dessa a se comparar com Jesus, a se comparar com Gandhi, se comparar com Mandela, que é uma outra situação, que estava num país, ficou preso 27 anos e saiu dentro de um país, não foi ovacionado, ele foi aclamado, um líder mundial. É diferente. O Lula teve essa oportunidade. Se ele não tivesse a ganância de acertar a família, alguns da família, os filhos, ele estaria aí numa situação imbatível. Né? Porque nós temos que reconhecer, fez algum trabalho, fez, não se discute. Mas quem não faz? É a função. A pessoa fala, não, ele fez. Qualquer um que for, tem que fazer. Nós temos que ser honestos, não é que o cara é honesto. Não, honesto é obrigatoriedade. O outro que não é. O senhor vê na prisão do Lula realmente um ponto de mudança na política nacional? Acredita nisso? Acredito. Acredito que eles não acreditavam nisso. Com todo o aparato que eles tinham no STF, no próprio... Você viu, o STJ foi taxativo. Negativo, negativo, negativo. Acabou. E não teve conversa. Então, eu acredito que tem uma mudança nacional. Primeiro, agora, preciso começar a respeitar as autoridades. Não importa que Temer ou esse ou aquele desvirtuaram. Prende. Que nem agora viraram para o lado do Eduardo Azevedo, do Minas. Tem que prender, não importa quem seja. Se for Eduardo, se for o Serra, for quem for. Não tratou bem do nosso dinheiro. Nós confiamos nessas pessoas. Agora, o que você vê é isso. Você vota num prefeito, quando você acorda de manhã, ele aumentou o IPTU. Você vota no outro dia, ele aumentou a passagem de ônibus. No outro dia, ele aumentou. Administrar com dinheiro, todo mundo faz. Qualquer um faz. Até eu. Se você colocar eu com dinheiro, eu quero você transformar uma cidade sem o dinheiro. E vamos dizer mais, eu não tenho nada, não estou aqui para defender nenhum partido, mas o que o Márcio França fez em Santos, em São Vicente, foi considerado o melhor prefeito com 95% de aprovação da população.
Não tinha dinheiro quando entrou e transformou. Agora, o que é a mudança? Mudança é você administrar sem dinheiro. Você fazer, você trazer a população para você e você mostrar que a população... Você quer um exemplo? Taubaté. Esse jovem político, prefeito de Taubaté, eu não acreditava que ele seria reeleito nunca, pelo que saía na imprensa. Você vê a revolução. Quase ninguém acreditava. Ninguém. Você vê a revolução que esse rapaz fez. Hoje você vê o trabalho que ele está fazendo. Taubaté teve um aumento da credibilidade. A gente comenta isso nas nossas reuniões na Federação dos Advogados, do trabalho, o destaque que Taubaté está tendo. Tá? Aumentou o IPTU? Não aumentou o IPTU, está se fazendo virar com o que tem, porque a população não aguenta. Jambeiro não aumentou o IPTU, Jacareí não aumentou o IPTU, não aumentou a passagem de ônibus em algumas cidades. Não, São José aumentou passagem de ônibus, aumentou o salário de secretário, aumentou IPTU, 9 e poucos %. Então nós temos hoje a nossa prefeitura como nosso sócio. Eu tenho uma propriedade que para manter o que você tem hoje, você tem que trabalhar dobrado. Para comprar, esquece. Porque os financiamentos são coisas astronômicas. Você entra num financiamento, você vai ver se deve o que você financiou, mais o que você pagou, e você deve 3 vezes aquilo. Então está difícil hoje. E se você não tem uma política séria de você... Primeiro vamos enxugar a casa. Não é aumentar. Mas eu consegui enxugar e agora sobrou, vou aumentar o secretariado. Isso foi a política do prefeito de São José dos Campos. Está errado. Se ele conseguiu enxugar a casa, parabéns. Cortar despesas, né? Cortar despesa, corta na carne. E aplicar onde realmente se precisa. E você vai na cidade, é o mato comendo, a luz apagada, não tem calçada, buraco na calçada, os deficientes não conseguem andar na cidade, o ônibus, eu não vejo essa crítica toda, eu vejo os bons ônibus, o que tem que acertar ali é mandar, né? É organizar melhor. O secretário de transporte tem que fazer isso, não é problema nosso. Tem que ter ônibus para a população andar. O que você vê é o desrespeito. É o famoso SPP. A prefeitura lança, se pegar, pegou. Ela cobra uma coisa a mais. Se você quiser o seu reembolso, entre na justiça e vá buscar. Está errado. Eu cobrei de você a mais, o justo. Vamos compensar. Você quer compensar? Comprovante, devolve o dinheiro imediatamente. Corrige e devolve. Doutor, com essa pressão toda dos políticos, esse ano é um ano de eleições. Presidente, governador, deputado federal, estadual e senador. E eleição na UAB também, em São Paulo. Eleição na Ordem dos Advogados do Brasil também. O senhor acredita que, no caso dos políticos, estão mais conscientes em evitar erros, evitar todos esses desvios por conta da possibilidade de serem presos ou não? Não, eu acredito fiamente que agora... veja bem, a população, o povo, nós que votamos, que somos seres normais, que vamos votar nele, então, nós não temos bola de cristal. Você tem que confiar, acreditar e errar menos. Agora, como é que você erra menos? Pesquisando o nome da pessoa. Como é que eu vou votar, que tem cidades aqui no estado, no Brasil, que o deputado está preso e foi eleito preso? Sim. Como você vai acreditar num homem daquele? Alguém acredita, né? Não é possível. Então tem que ter um comando por trás disso. Tem que ter alguma coisa muito forte. Então, eliminamos isso. Vamos votar, vamos procurar errar menos. Eu acredito, eu estive conversando hoje com o vereador, o vice-presidente da Câmara de Jambeiro, e ele falou que na eleição passada, Jambeiro tem 9 vereadores. Um só se reelegeu. Olha que maravilha. Esse que se reelegeu foi realmente aquele cara que fez a necessidade, mostrou para a população que ele é útil. Os outros 8 caíram fora. O que nós precisamos em algumas cidades no Vale? Tem que trocar, político não pode ser profissional. Eu sou contra mais de uma eleição, eu acho que até uma reeleição ainda é válida. Fora disso, não. Fora disso, não. Reeleição depois vai embora. Vai cuidar da sua vida e volte daqui a 4 anos. Ou pode até aumentar o tempo, mas eu acho que eu sou contra a reeleição. Eu acho que na próxima eleição nós vamos ter uma seletividade maior, com certeza. Nós vamos, a não ser aqueles votos, vamos votar no Tiririca para ver pior que está, não fica. E o que ele fez? Nem piorou, nem falou o que acontecia lá. Então entrou, já está com a aposentadoria dele tranquilo, já está todo novinho, que está todo reformado, casou novamente, tirou a Folhas Bela, agora é uma outra. Quer dizer, fez a vida dele. E nós votamos e colocamos aqui que ele fez. O que o Sérgio Reis está fazendo? E esses são outros nomes também, na verdade. O grande ponto é o ponto de reflexão, que as coisas são interligadas.
como nós temos o Vale do Paraíba como uma região metropolitana, os assuntos e a política, assim como todas as demandas sociais, no caso dos presídios, também nos afetam como um todo. Doutor, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação. O espaço aqui estará sempre aberto para recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar, e eu uso sempre uma frase, se você permitir. À vontade. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Que Deus ilumine a todos e parabéns e obrigado. Nós ficamos por aqui no programa Vale Soluções de hoje. Estaremos de volta no nosso próximo encontro. Até lá.